Então, você que está no celular aí, eu quero te pedir, nós vamos compartilhar dois textos. Provérbios, capítulo 27, dos versos 23 ao 27. E aí você já prepara Ezequiel, capítulo 34, só os versículos 4 e o versículo 16. Então, eu vou esperar um pouquinho. Provérbios 27, dos versos 23 ao 27, e depois Ezequiel, capítulo 34, dos versos 4 e também o versículo 16. Então, Provérbios 27, dos versos 3 ao 27, diz assim a palavra de Deus: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando removido o feno, aparecem os renovos, e se recolherem as ervas dos montes, então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo, e as cabras leite em abundância para teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das tuas servas. Agora Ezequiel capítulo 34, versos 4 e 16, diz assim: a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Louvado seja Deus. Esses textos, queridos, foram a minha reflexão esta semana. Provérbios capítulo 27, dos 23 ao 27, e Ezequiel capítulo 34, esses dois textos foi a minha reflexão nesta semana. Que esta palavra seja aplicada ao teu coração. E eu, como pastor do ministério El Shaddai, e você como ovelha deste pastoreio, onde o sumo pastor, na verdade, é o Senhor Jesus. Que esta palavra seja aplicada aos nossos corações. E eu, na condição de pastor, e você na condição de ovelha, vamos ver o que é que Deus diz para nós nesta noite. Salomão, ele começa dizendo: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Nesse texto aqui, a gente pode ver claramente dois mandamentos, que na verdade não Salomão, mas é o próprio Deus está deixando para o pastor. Primeiro mandamento, versículo 23, a parte A, ele diz: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Isso individualmente. Segundo mandamento já é para o coletivo. Ele diz: e cuida dos teus rebanhos. Então esses dois mandamentos, na verdade, é para o pastor. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Segundo, e cuida dos teus rebanhos. Mas se nós olharmos Ezequiel, capítulo de número 34, versículo de número 4 e 16, Deus mostra claramente que lá em Israel tinha
7 tipos de ovelhas. E o interessante é que essas ovelhas não estavam somente lá em Israel, mas essas ovelhas, na verdade, estão na própria igreja de Cristo do tempo presente. A gente pode ver que a primeira ovelha é a ovelha fraca. A segunda ovelha é a ovelha doente. A terceira ovelha, o terceiro tipo de ovelha é a ovelha quebrada. A quarta é a desgarrada. A quinta é a perdida. A sexta é a gorda. E a sétima é a ovelha forte. E quando nós trazemos esses tipos de ovelha para o tempo presente, o que é, na verdade, uma ovelha fraca? Uma ovelha fraca, queridos, é aquela que não está se alimentando muito bem. Mas por que esta ovelha não está se alimentando muito bem? Pode ser por 2 questões. Em primeiro lugar, pode ser porque o pastor não esteja trazendo o alimento adequado, devido, para realmente esta ovelha fraca se fortalecer. Mas em segundo lugar, pode ser por negligência também desta ovelha. Porque todos nós sabemos que tem cultos regularmente. Pastor, a igreja está fechada? Não. Você que é ovelha do ministério El Shaddai, pode vir orar a qualquer momento que você quiser. Você pode vir tomar instrução, tomar conselho a qualquer momento que quiser. Então, a ovelha fraca é aquela que está deixando de alimentar. E isto pode ser culpa do pastor, pode ser também culpa da ovelha. Porque muitas vezes tem ovelhas que só vêm para o culto os dias de domingos, sendo que temos dias estabelecidos para cultos aqui na igreja. Segundo tipo de ovelha é a ovelha doente. Pastor, tem ovelha doente? Claro que sim. Se nós olharmos 1 Coríntios capítulo número 11, a gente vai ver que quanto à ceia do Senhor, a instrução é a gente examinar a nós mesmos. Mas tem ovelhas que tomam sem esse autoexame, e a consequência muitas vezes é a doença, muitas vezes é a enfermidade, e muitas vezes também é a própria morte espiritual. Terceiro tipo de ovelha é a ovelha quebrada. Por que é que esta ovelha se quebrou? Porque na natureza, quando uma ovelha se quebra, é porque ela se machucou, consequência de predadores ou de alguma coisa. Então, como é que nós estamos usando os nossos pés? É para fazermos o bem? É para virmos para a casa do Senhor? Como é que, na verdade, nós estamos utilizando os nossos pés? Quarto tipo de ovelha é a ovelha desgarrada. Por que é que uma ovelha desgarra-se? Pode ser, lógico, por culpa do pastor, mas pode ser também por culpa da própria ovelha. Para os irmãos terem uma ideia, teve pessoas que já se afastaram aqui da igreja, e ainda quando essas pessoas estavam na igreja, eu procurei, não foi nenhuma, nem duas, nem 10, nem 20 vezes, para conversar com esta pessoa, mas essa pessoa nunca quis conversar comigo. Então, muitas vezes, a ovelha desgarra-se, muitas vezes é culpa dela mesmo, muitas vezes não é culpa do pastor. O interessante é que lá no Salmo de número 119, no versículo de número 176, o salmista disse: desgarrei-me como uma ovelha perdida, busca o teu servo, pois eu não me esqueço dos teus mandamentos. Então você que desgarrou-se, você que afastou-se da presença tanto da igreja,
do seu pastor aqui terreno e também do seu sumo pastor, Jesus de Nazaré, que esta seja a tua oração. Salmo de número 119, versículo de número 176, quando o salmista disse: desgarrei-me como a ovelha perdida, busca o teu servo, pois eu não me esqueço dos teus mandamentos. E o quinto tipo de ovelha é a ovelha perdida. O que é uma ovelha perdida? É aquela que afastou-se do redil, afastou-se, na verdade, do convívio com as outras ovelhas, e ela acabou se perdendo, e a sua condição é semelhante à do filho pródigo. E o interessante, queridos, é que quando nós olhamos Lucas capítulo de número 19, o versículo de número 10, o próprio Senhor Jesus disse: eis que o Filho do Homem, ele veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Então, a ovelha fraca, a ovelha doente, a ovelha quebrada, a ovelha desgarrada, a ovelha perdida, Deus tem prazer em que esses 5 tipos de ovelhas, na verdade, volte para a sua presença, na verdade, volte para o redil, volte para a sua presença e seja cuidado pelo bom pastor que deu a sua vida em prol das suas ovelhas, Jesus de Nazaré. Mas quando nós olhamos o versículo de número 16 de Ezequiel 34, aí tem 2 tipos de ovelha, que a minha oração é que você que é do ministério El Shaddai, não seja um dos 2 tipos de ovelhas que eu mencionarei nesta hora. Mas por que, pastor? Porque esses 2 tipos de ovelha não é o pastor Dilson, mas é o pastor chamado Jesus quem vai destruí-las. E quais são esses 2 tipos de ovelha? A ovelha gorda, queridos. O que é uma ovelha gorda? É aquela que nós entendemos que está comendo em demasia. Mas por que ela é intitulada no tempo presente, chamada de ovelha gorda? É porque ela conhece muito e não pratica, na verdade, nada. Pastor, tem ovelhas gordas aqui no ministério El Shaddai? Claro que sim. São aquelas que têm o conhecimento da verdade, mas não praticam esta verdade. Se nós olharmos Tiago, capítulo de número 1, dos versos 22 ao 25, Tiago vai dizer: meus amados irmãos, sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes distraídos, enganando a você mesmo. Porque o homem que ouve a palavra de Deus e não a pratica é semelhante ao homem que no espelho contempla o seu rosto natural e logo que sai se esquece de como era. Mas aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não como ouvinte distraído, mas como executor ativo, este será feliz em tudo aquilo que realizar. Então, ovelha gorda é aquela que está comendo muito. Então, lá no campo, o pastor secular, ele vai alimentar a ovelha de quê? De capim. Vai alimentar a ovelha ali de muitas ervas. Mas na igreja, queridos, nós somos alimentados de quê? Da palavra de Deus. Lá em Mateus capítulo 4, o próprio Senhor Jesus, ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede
da boca de Deus. Então, se você é uma ovelha gorda, tenha cuidado, porque você está aprendendo muito, mas você não está praticando aquilo que na verdade você tem aprendido. E a sétima ovelha é a ovelha forte. O que é uma ovelha forte? É aquela que de fato é bem alimentada, ela está forte, então ela acha que não precisa de ninguém, ela vive por si próprio, ela não dá satisfação de forma nenhuma. Esta na verdade é a ovelha forte. Mas olha o que é que Deus diz no versículo de número 16: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ou a doente ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Então guarda isto no teu coração. O texto em apreço aqui de Provérbios 27, o versículo de número 23, fala sobre 2 mandamentos para o pastor, tanto no sentido individual, quanto no sentido coletivo. A palavra diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, e cuida dos teus rebanhos. Então é um mandamento individual, como também um mandamento coletivo. Então, nesses dias de pandemia que nós temos vivido, a gente tem visto aí claramente a diferença do pastor de púlpito para aquele que na verdade é o pastor que visita, que dá satisfação, que vê como é que estão as suas ovelhas, se realmente estão cuidando dos seus rebanhos. Então, se você é uma ovelha fraca, se você é uma ovelha doente, se você é uma ovelha quebrada, se você é uma ovelha desgarrada, se você é uma ovelha perdida, eu quero te dizer que, segundo a palavra de Deus, os olhos do sumo pastor Jesus estão voltados sobre a sua vida. Mas se você é uma ovelha gorda, se você é uma ovelha forte, tenha cuidado especial. Tenha cuidado especial. Não sou eu não, mas é a própria palavra de Deus que está nos orientando nesta manhã. Se você é aquele tipo de ovelha que não gosta de dar satisfação, que gosta de fazer as coisas somente do seu jeito, cuidado, tenha cuidado, tenha cuidado. Eu sempre cito aqui na igreja um determinado exemplo que aconteceu lá em Belo Horizonte, na igreja lá, onde o nosso amigo que partiu para a eternidade, o pastor Oséias, era o pastor ali daquela igreja. Certo dia nós estávamos ali participando de uma festa muito bonita, e de repente eu vi quando entrou aquele obreiro muito abatido. Aquele obreiro entrou muito abatido na igreja, e ele era um presbítero ali da igreja, e participamos do culto ali no domingo pela manhã, e eu olhando uma tristeza assim muito grande no coração daquele obreiro, e de repente eu aproximei-me dele e disse: meu irmão, desde quando você chegou na igreja hoje pela manhã, eu vi você muito abatido, o que é que está vendo contigo? E ele olhou para mim e disse: pastor Dilson, eu era patrão, mas por não ouvir o meu pastor, hoje eu sou empregado. Eu disse: não estou entendendo, me conte a tua história. Ele disse: pastor, estou agora dirigindo o ônibus, estou dirigindo o ônibus coletivo aqui em Belo Horizonte, mas há poucos dias atrás eu tinha 2 caminhões, comprei um caminhão seminovo, onde eu dirigia esse caminhão, e de repente eu comprei um caminhão 0 quilômetro, porque Deus me fez prosperar. E quando eu estou com aqueles 2 caminhões, ele disse: o meu irmão também é caminhoneiro,
e aquele irmão meu queria trabalhar comigo. Eu separei o caminhão usado justamente para trabalhar aqui na cidade, um novo para fazer viagens interestaduais. E aí eu conversei com o pastor, disse: pastor, meu irmão quer trabalhar comigo de motorista, o que é que o senhor diz? Aí o pastor olhou para ele e disse: não faça isso, porque esse negócio não é de Deus. Não deixe o teu irmão dirigir um caminhão. E ele falou que depois daquela orientação, depois daquele conselho, ele saiu dali chateado. E de repente, ele dizia consigo mesmo: mas como é que eu vou dar emprego a um estranho e não vou dar ao emprego quem é da minha família, que tem a mesma profissão que a minha e que está desempregado? Concluindo a história, aquele irmão dele ficou dirigindo um caminhão novo e na primeira viagem, em uma imprudência, aquele rapaz colidiu frontalmente com outro caminhão e ambos deram percas totais. Ele perdeu o caminhão novo no acidente e teve que vender o caminhão usado justamente para pagar o prejuízo do outro caminhão, haja vista que foi seu irmão quem foi culpado naquele acidente. Então isso por quê? Porque deixou, queridos, de ouvir a instrução. Então a ovelha gorda, a ovelha forte, ela não quer ouvir instrução de forma nenhuma. Ela não quer o conselho pastoral. Eles preferem aí os conselhos dos pastores da internet, que do seu próprio pastor que está convivendo pertinho, diariamente com ele. Então nesse texto aqui de Provérbios 27, a gente vê dois mandamentos para o pastor: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Olha o segundo mandamento: e cuida dos teus rebanhos. Então quando o pastor cumpre esses dois mandamentos, é porque há uma razão. E quais são essas razões? Então, primeira razão está aí no versículo de número 24: porque as riquezas não duram para sempre. Então, todo pastor que cuida do seu rebanho, que cuida aí das suas ovelhas, ele tem esta consciência de que a riqueza, ela não dura para sempre. Tem bens, queridos, que na verdade são apenas temporários, e tem bens que na verdade são permanentes. Então o pastor precisa ter essa consciência. Primeira razão é porque as riquezas, elas não duram para sempre. Olha a segunda razão: nem a coroa de geração em geração. Ou seja, nem sempre aquilo que é para o pai é para o filho. Mas, por exemplo, aqui no ministério El Shaddai, como eu louvo a Deus pela vida do meu filho, o evangelista Jonatas. Jonatas, querido, vai ser um pastor de excelência, bem melhor do que eu. Como eu louvo a Deus pela vida do irmão Jonathan, que tem feito um trabalho maravilhoso, e com certeza Deus tem sido grandemente na vida de Jonathan. Olha o que é que o pastor precisa fazer para que o seu rebanho seja bem alimentado. Versículo de número 25, ele vai dizer: quando removido o feno, aparecem os renovos. O feno, queridos, é a comida, meu irmão, minha irmã. O feno é a comida das ovelhas lá do campo. Mas nós aqui do ministério El Shaddai, nós temos sido bem alimentados com a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, o próprio Senhor Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede
da boca de Deus. Então nós cristãos, irmãos, nós ovelhas do sumo pastor Jesus, a gente tem que ter essa preocupação de nos alimentar bem espiritualmente. Mas por que, pastor? Porque dias difíceis ainda estão por vir. Se nós olharmos Amós, capítulo 8, versículo número 11, o próprio profeta disse: eis que virá dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de comida, nem sede de bebida, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então, nós precisamos nos alimentar. Então, versículo número 25, a palavra diz: quando removido o feno, aparecem os renovos, e se recolherem as ervas do monte. Então o pastor secular, ele prepara ali o campo justamente para que tenha capim. E é importante que aquele capim seja bom, que na verdade as ervas sejam removidas ali do monte, para que de fato a ovelha ela tenha um alimento saudável. Então, de que é que você tem se alimentado atualmente? Porque quando nós partimos aqui para o corpo físico, a gente precisa tomar um café de manhã, a gente precisa pegar um almoço meio-dia, a gente precisa pegar uma janta à noite, fora aqueles lanches que ainda degustamos às 10 da manhã, também às 3 da tarde, e fora aqueles que antes mesmo de dormir, ainda faz uma boquinha. Isso é cuidado, queridos, com o corpo físico, mas nós precisamos também ter cuidado com o nosso espírito, porque o nosso espírito, ele se alimenta do pão da vida, que é, queridos, a palavra de Deus. Se nós olharmos Êxodo capítulo de número 16, vai falar que o maná começou a cair no deserto ali para o povo de Israel. Então o maná era o pão dos anjos para alimentar o povo de Israel. E olha que coisa interessante, não é? Aquele povo ia colher o maná no domingo, eles colhiam na segunda, colhiam na terça, colhia na quarta, colhia na quinta, colhia na sexta. Então aquilo que eles colhiam, queridos, de domingo até quinta, era justamente para o quê? Para o dia a dia. Então se eles colhessem naquele sentido de usúria para o dia seguinte, a Bíblia diz que fedia, cheirava mal, o maná apodrecia. Mas quando eles chegavam na sexta-feira, eles tinham que colher para a sexta e também para o sábado. Era uma porção dobrada, porque colher o maná no sábado representava trabalho, e o povo de Israel não podia trabalhar no sábado. Então eles tinham que colher de domingo a quinta para cada dia, mas na sexta colhiam uma porção dobrada, e no sábado a Bíblia diz que o maná estava perfeito, não fedia, não cheirava mal. Por quê? Porque eles não podiam trabalhar no sábado. Então essa história do maná, quando nós trazemos para o tempo presente, simboliza o pão de Deus, Jesus, que a gente tem que comer todos os dias. Então você que é crente em Jesus de Nazaré, você tem que comer pão do céu domingo, tem que comer segunda, tem que comer terça, tem que comer quarta, tem que comer quinta, tem que comer sexta, tem que comer sábado. Você tem que comer o pão do céu, na verdade, todos os dias. Por quê? Porque senão você vai ficar fraca espiritualmente. Então esse pastor, quando ele remove o feno, aparecem os renovos. Quando ele recolhe as ervas do monte, olha o que é que vai acontecer. Versículo número 26. Então
os cordeiros te darão vestes. Então o pastor cuida do seu rebanho, e a consequência é que o rebanho retorna para o pastor esse cuidado, queridos, que o pastor tem tido para com as suas ovelhas, para com seus rebanhos. Então, em primeiro lugar, o que os rebanhos vai fornecer para o pastor é vestes. Então, era muito comum lá em Israel matar ali o animal, e aquele couro ali servia para fazer veste ali para o pastor. Olha, a segunda coisa que proporcionava os bodes, o preço do campo, porque todos nós sabemos que nem sempre na igreja tem apenas carneiros, tem também os bodes. Pastor, e tem diferença? Claro que sim, todos nós sabemos da diferença do cordeiro, do carneiro, queridos, para o bode. Pastor, e tem bode na igreja? Sim, o bode é aquele que não ouve o pastor, o bode é aquele que não obedece ao pastor, o bode é aquele que quando o pastor está instruindo ele para o caminho correto, ele está indo para o caminho errado. Então o bode, queridos, ele vai dar o preço do campo, ele será vendido, e através daquela venda ali, não vai ter somente a carne, mas vai ter outras iguarias para o pastor. E olha o que ainda os cordeiros, o rebanho pode proporcionar. Versículo número 27, as cabras, leite em abundância para teu alimento. Olha ainda, para alimento da tua casa, ou seja, para a família do pastor, e para sustento das tuas servas. Ou seja, resumindo toda a palavra, Deus, Ele tem 2 mandamentos para o pastor Deus: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Olha o segundo mandamento: cuida dos teus rebanhos. Então você que é do ministério El Shaddai, como é que você está? Você sabia que eu tenho visitado os irmãos? Eu só não tenho ido na casa daqueles que não permitiram que eu fosse. Você sabia que só não está tomando ceia, na verdade, quem não optou em não tomar? É a verdade do ministério El Shaddai. Então, que esta palavra seja aplicada à minha vida como pastor, e que esta palavra seja aplicada à tua vida também como ovelha, e que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Deus te abençoe, te dê uma semana de muita paz, uma semana de muitas bênçãos, uma semana de muitas vitórias. Que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Onde você estiver, fecha os teus olhos agora. Meu Deus, eu quero te adorar, ó Pai, porque o Senhor tem um povo na terra. O Senhor, meu Deus, conhece, Pai amado, aqueles que são teus. Muitos dizem, ó Deus, que são teus, quando na verdade não são, por causa dos seus atos, por causa das suas atitudes, por causa, Pai amado, do comportamento. Nós sabemos, ó Deus, que as ovelhas, elas não têm faro, é por isso que elas precisam de uma líder para seguir na frente, e as demais, ó Deus, as seguirão. Por isso, toma, Pai amado, a minha vida nas tuas mãos, a vida da minha família, para que verdadeiramente sejamos luzeiros, para que possamos brilhar, ó Pai, para a glória do teu nome, e que as ovelhas, ó Deus, vejam nosso exemplo, pois o apóstolo Paulo diz a Timóteo: Timóteo, tem cuidado com aquilo que tu ensinas, pois fazendo bem, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, me ajuda, Deus, a pregar a tua palavra
como espada, mas também como martelo. Toma a vida, Pai amado, de toda a minha família, e que a tua bênção, Pai, seja sobre a vida de cada servo teu aqui do ministério El Shaddai, e que através da vida dos pastores, da vida dos obreiros, da vida, Pai amado, dos líderes, e da vida, Pai amado, da tua igreja de uma forma toda especial, o teu nome, meu Deus, ele seja glorificado. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida do irmão José, da saúde, meu Pai, da vida abundância. Abençoa a vida do irmão Valmir, que a viagem transcorra na maior normalidade possível, e que nesta viagem, meu Deus, o teu nome, meu Pai, seja glorificado. Abençoa os teus filhos que estão nos seus lares, que tenhamos, ó Deus, uma semana em paz na tua presença, e que através, ó Pai, de cada um de nós, o teu nome, meu Deus, seja glorificado, não apenas hoje, mas sempre. É a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a semana seja de muita paz, que a bênção de Deus permaneça sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.